estava abordando na aula passada. Como eu falei para vocês, o capitalismo ele surge como um sistema econômico de maneira absolutamente natural, não existiu aí uma ideação acerca de como seria o sistema econômico capitalista, ao contrário do que aconteceu com as diversas frentes opositoras ao capitalismo, por diversas, entendamos aí, diversas maneiras de se pensar o sistema econômico de uma maneira diversificada, diferente daquilo que surgiu mais ou menos naturalmente apoiada na individualidade de cada um dos agentes econômicos, logicamente trazendo também muitos problemas por conta de não haver uma coordenação central da produção econômica, mas o capitalismo sobreviveu e subsiste, como eu disse para vocês na última aula, apoiado bastante aí pelo seu potencial criativo, dado pela mínima parcela do sistema que é o indivíduo. Então, o capitalismo teve as suas fases, conforme nós vimos na última aula, sendo que a fase atual que nós estamos vivendo é aquela onde predomina um excedente de informação, chamada por teóricos como, por exemplo, Manuel Castells, de fase do informacionalismo. Manuel Castells, professor da Universidade da Califórnia, que estudou bastante aí esse fenômeno da sociedade em rede dado pelo surgimento e pela, de certa forma, disseminação intensificada dos meios de tecnologia de informação. Com isso, a informação acabou fluindo de uma maneira mais intensificada, digamos assim. Nós entramos numa espiral de criação de conhecimento como nunca antes visto na história da humanidade. Nossas tecnologias avançaram a passos visivelmente mais consistentes nos últimos 30 anos, e podemos dizer que, pelo menos aí, há 50 anos, vivemos numa fase de intensificação da comunicação, a ponto de podermos afirmar que consumimos hoje muito próximo de 50 vezes aquilo que os nossos avós e bisavós consumiam em termos de informação nos tempos deles, tá? Então, a nossa sociedade, ela hoje está pautada pela produção de informação. Informação em nossa sociedade, assim como nos estágios do capitalismo que precederam o estágio informacional, a saber, o pós-industrialismo e o industrialismo, informação é algo que pode ser comprado ou vendida porque tem valor, porque de alguma forma acaba alavancando benefício ou melhorando a relação de custo naquela equação da utilidade que vocês já sabem, que a gente já discutiu em aulas anteriores e que, de certa forma, eu tenho me esforçado aí em todo tipo de interação que eu tenho com alunos ou com qualquer tipo de público para deixar claro o que é a utilidade. Por quê? Porque é o que está por trás de toda atividade econômica, é o que está por trás de todo intento empreendedor, é o que está por trás de todo tipo de decisão tomada nas empresas ou em qualquer tipo de organização e, na verdade, é o que está por trás de qualquer decisão que você toma na sua vida pessoal. É uma decisão baseada em utilidade. Utilidade que se referencia na análise de custo e benefício. Então, tudo tem um custo e a todo custo tem um benefício associado e vice-versa, a todo benefício existe um custo associado. Quando você consegue diferir os custos do benefício, você consegue entender um padrão de utilidade que será comparável aí na sua ação frente ao mundo por tomada de decisão. Muito bem, mas nesse contexto, então, o que a informação tem a ver com benefício e custo no âmbito do capitalismo, do estágio atual que nós vivemos no capitalismo? Tem praticamente tudo a ver. Tudo a ver por quê? Porque a partir da informação você tem melhor capacidade para tomada de decisão acerca da avaliação dos custos e dos benefícios envolvidos, bem como você consegue direcionar a alocação dos recursos em processos específicos ou transformar esses processos para alavancar a relação utilitária, extraindo maior benefício dos custos que você tem. Isso, teoricamente, faz todo sentido, e na prática vocês vão observar no dia a dia de vocês. Quanto mais informação você tem sobre alguma coisa, melhor é o seu posicionamento em relação à tomada de decisão sobre aquela coisa. Obviamente que
Dizer que nós vivemos numa sociedade onde o excedente é informacional soa um tanto quanto subjetivo, mesmo porque a informação ela tem características referentes à intangibilidade. Ela tem um alto poder de reprodutibilidade, mas ela é intangível. Mas a gente consegue perceber que, munidos de informação, nós conseguimos ganhar competitividade frente ao sistema atual. Dada toda essa caracterização da origem, da última aula que a gente falou, da origem do capitalismo até o momento atual do capitalismo, nos resta tentar entender quais são as regras econômicas que podem estar ali orientando ou pelo menos constrangendo a disposição dos diversos elementos do sistema, seja no seu formato capitalista, seja no seu formato, em algum formato que venha a se opor a esse formato. Ou seja, existem regras que são relativamente presentes em qualquer tipo de sistema que nós venhamos a estudar. No caso, estudamos o capitalismo porque é o sistema hegemônico dos nossos tempos, de certa forma, aquele sistema onde coexistimos socialmente. Então, e não adianta a gente tentar afirmar o contrário, porque até mesmo a nação que tem o maior potencial produtivo depois dos Estados Unidos, que é a China, apesar de ter um regime que é diferenciado dos regimes ocidentais, que é um regime que a gente precisa estudar muito para entender muito bem o que é, mas é um país que sim desenvolve economia como economias capitalistas, apesar de julgarmos comunista. Né? E esse julgarmos comunista, por favor, não me inclui, na verdade eu apenas utilizo o termo. Como eu disse para vocês em diversas vezes, o que há na China é um ultracapitalismo, que seria a ideia de uma valorização do utilitarismo com a supressão de alguns direitos do indivíduo, ou seja, o indivíduo no sistema capitalista ele é diferenciado do indivíduo no sistema que vigora hoje na China. O primeiro elemento eu vou colocar aí na tela para que a gente possa estudar dentro dos 10 princípios da economia que nós vamos ver no dia de hoje. Tudo isso foi tirado do livro do Mencken, de microeconomia, tá? Então, na verdade, esses princípios não são segundo Christian, são segundo Mencken, ok? Primeiro princípio de trade-off. O que é o trade-off? O que é a ideia de trade-off? Trade-off é o princípio que define o emprego de recursos, que, por definição, são escassos. Numa economia, todos os recursos são escassos. É o princípio que define que escolher o que fazer significa escolher também o que não fazer. Por quê? Uma vez que você tem recurso escasso, ou você dedica-os a uma coisa, ou você dedica-o a outras. Não dá para fazer ambos ao mesmo tempo, ou escolher tudo aquilo que você quer. Quanto maior for o gasto em armas, por exemplo, menor será o gasto em alimento, porque eu só tenho dinheiro para gastar uma determinada quantidade para cada um deles. Dessa forma, nada é de graça. Como assim nada é de graça? Porque sempre que eu escolho algo, eu deixo de escolher outro algo. E isso nos é permitido pensar como se fosse um custo. Disso vem uma brincadeira que eu usualmente falo, que é o axioma de Chorão. Chorão é um grande economista, que eu acho que vocês devem lembrar, ele foi da grande escola econômica de Charlie Brown Jr. Chorão dizia o seguinte, numa de suas músicas, cada escolha, uma renúncia, isso é a vida. Olha só que profundo pensamento econômico presente na obra de Chorão. Cada escolha, uma renúncia, isso é a vida. O que é isso? É o conceito do trade-off. Se eu escolho algo, eu não posso escolher o outro algo, porque os meus recursos são escassos. No caso de Chorão na música, podemos falar de qualquer tipo de recurso, podemos falar de tempo, podemos falar de dinheiro, podemos falar de qualquer tipo de recurso que tenhamos disponíveis para exercer a nossa escolha. E lembrem-se da nossa equação de utilidade. Lembrem-se da utilidade. Tudo tem um custo associado.
se eu escolho algo, eu vou ter que desembolsar um determinado custo. E se eu tenho recursos limitados, eu não vou conseguir desembolsar recurso para tudo que eu escolho, então eu vou ter que escolher os benefícios de uma ou outra opção. Ok? Nada de graça, tudo tem um custo, conceito de trade-off, axioma de Chorão, cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Princípio 2 da economia, segundo Menkel, o custo de uma coisa é o mesmo do que você desiste para obtê-la, é o custo de oportunidade. O trade-off vai exigir uma comparação dos custos daquilo que você escolhe com aquilo que você abre mão por conta do que você escolheu. Isso, o custo associado a aquilo que você deixou de escolher, vai ser chamado custo de oportunidade. É aquilo de que você abre mão para se obter o que se deseja. Cada escolha é uma renúncia, como já sinalizado no primeiro princípio. O terceiro princípio é um princípio que, infelizmente, coloca todo no mesmo balaio todos os agentes econômicos, dizendo que seriam pessoas racionais. E pessoas racionais pensam marginalmente, ou seja, elas tendem a pensar em custo marginal. Qual é o conceito de custo marginal? O custo marginal é o conceito de quanto custa para cada unidade envolvida numa determinada operação econômica. O que significa dizer que eu vou diluir o custo total por unidade, ok? Então, eu tenho um determinado custo para fazer uma viagem, por exemplo. Olha só, a gente não está podendo fazer viagem por causa do tal da restrição, restrição social, né, o isolamento social. Mas imaginem que vocês queiram fazer uma viagem para algum lugar aqui perto, sei lá, qualquer lugar, e resolvem fretar um ônibus, fretam um ônibus. E aí vocês sabem que o custo do fretamento é fixo, não é por pessoa, é fixo, afinal de contas o ônibus vai ter o mesmo custo, indo lá e voltando, e aí digamos que vocês fretem um ônibus por R$ 1.000, e aí vocês colocam lá nesse ônibus 20 pessoas. Vocês têm R$ 1.000 de custo do ônibus e vão colocar 20 pessoas. Com 20 pessoas a R$ 1.000, quanto que vai custar para cada pessoa este ônibus? Alguém consegue fazer aí para mim a conta? R$ 1.000, 20 pessoas. Quanto vai custar para cada pessoa? Acho que vocês já chegaram à conclusão de que vai dar R$ 50 para cada pessoa. Muito obrigado, Eduarda. O pessoal de Relações Internacionais é meio a ver só matemática, mas essas operações mais simples, por favor. Aliás, eu acho que eles não sobraram de Relações Internacionais na sala, só está a galera de comunicação. Então, nós temos aí R$ 50 por cabeça. Logo, vocês irão convir comigo que se eu conseguir colocar mais gente nesse ônibus, vai ser melhor. Concordam comigo? Imagine se esse ônibus tem lugar para 40 pessoas. Se eu colocar 40 pessoas nesse ônibus, quanto que vai ficar o custo por pessoa dessa viagem que eu vou fazer? Vai ficar, logicamente, eu dobrei a capacidade, eu vou diminuir o custo marginal, então o custo marginal virá para R$ 25. O que significa dizer? Significa dizer que quanto maior o aproveitamento, quando você tem um custo associado ao lote, quanto maior o volume do lote, ou maior o aproveitamento dos recursos que eu tenho disponível, menor será o custo marginal. Ou seja, eu tenho um maior benefício, tá, associado ao meu desembolso, ok? Na verdade, quando a gente olha para aquela curva de utilidade, o que eu estou fazendo é, de certa forma, ampliar a relação entre benefício e custo. Na verdade, o que eu estou aumentando é a minha utilidade, ok? Muito bem. Então, pessoas racionais pensam em custo marginal. Quarto princípio diz que as pessoas respondem a incentivos. E, obviamente, isso se referencia a aquilo que movimenta as pessoas numa atividade econômica. Por que é que as pessoas fazem as coisas? Elas fazem as coisas porque existe algum tipo de benefício para que essas pessoas façam as coisas. E que benefício pode ser esse? Diversos tipos de benefício, tá? Mas quando falamos em economia, usualmente a gente tenta trazer para a realidade monetária, para a realidade da monetização do benefício. Então,
julgamos que as pessoas usualmente respondem a incentivos. Logicamente, todo incentivo possui um custo. Então, o comportamento das pessoas é utilitário, o que significa dizer que elas vão funcionar de acordo com custos e benefícios. Se tem algo que é muito oneroso para a pessoa, um trabalho que é muito maçante, algo que exige um grande nível de preparação, uma alta intensidade de estudo, o que vai acontecer? Essa pessoa até vai se engajar em algo que tem um custo desse tamanho, mas ela só vai fazê-lo se o benefício compensar. O que significa dizer que é necessário um incentivo maior para as coisas que demandam um custo, uma preparação maior, ok? Princípio básico. Por isso que eu falei para vocês que esses princípios estão acima do sistema econômico. Eles margeiam o próprio conceito de economia, ou seja, eles estão associados à regra da economia. Ainda temos a interação das pessoas, como o conjunto de princípios que mede ali a interação das pessoas. Um deles é que o comércio pode melhorar a situação de todos. O que significa dizer? Se você consegue ter um ambiente de trocas, onde cada um traz alguma coisa e consegue trocar, eu vou conseguir realizar a possibilidade da especialização. Quando eu faço a especialização, cada pessoa se aloca em funções que são aquelas que elas fazem melhor. E se elas fazem melhor, elas têm melhores resultados. Se elas têm melhores resultados, existe uma produção maior, existe uma quantidade maior de valores disponível para a sociedade e as pessoas podem depois trocar isso que elas fizeram pelas coisas que elas evidentemente necessitam, mas que abriram mão de produzir para se dedicar àquilo que elas são melhores. Essa troca de produtos diferenciados só pode ocorrer se existir o comércio, se existir ali entrepostos onde as pessoas conseguem trocar coisas. Caso contrário, se todo mundo tivesse que trocar o que produziu com todas as outras unidades autônomas que produziram alguma coisa, e eu não tenho intermediários que centralizem essas trocas, a troca ficaria de uma maneira, de certa forma, tão complexa que seria impossível você conseguir efetuar todas as trocas que você necessita, ok? Dada a complexidade da base produtiva de nossa sociedade, hoje a gente necessita muito do comércio em suas diferentes formas, inclusive na forma mais moderna delas, que é o comércio eletrônico, mediado pela tecnologia da informação. Isso nos abre um palco para o terceiro princípio, aliás, para o sexto princípio, ou o segundo princípio destes que envolvem a coletividade, que é o princípio que diz que os mercados são, em geral, uma boa forma de organizar a atividade econômica. Para que eu tenha mercado, primeiramente eu preciso ter um valor de referência. Esse valor de referência na sociedade que vivemos é a moeda. Tá? Então, o valor de referência entre os produtos é a moeda. Quando a gente introduz a ideia de moeda e a gente consegue conceituar diferentes mercados envolvidos com diferentes áreas produtivas, ou seja, mercados específicos para tipos específicos de produtos, nós temos o conceito da mão invisível do Adam Smith, que é aquele conceito de oferta versus a demanda, que de alguma forma vão estabelecer um preço comum para um determinado gênero produtivo num determinado mercado. Os mercados são, então, ambientes de trocas muito complexas, os quais a gente pode estudar no seu todo, entendendo ali os principais indicadores de todos os mercados em nível agregado, mas também de maneira específica, olhando especificamente para cada um dos tipos de produtos que nós temos na economia e tentando entender como esses produtos impactam a formação de preços dos demais produtos por conta de interferirem em oferta e demanda, ok? Então, os mercados são, em geral, uma boa forma de organizar a atividade econômica. Por quê? Porque ele permite que nós efetuemos trocas e, de certa forma, racionalizemos o uso dos nossos recursos naquilo que somos melhores. Sendo melhores em algo, nós conseguiremos produzir mais daquele algo, depois vamos até a sociedade e trocamos esse algo que conseguimos acumular com os demais bens aí da sociedade. Logicamente, para que isso ocorra de uma maneira mais inteligente, criamos um meio comum de troca onde todo mundo consegue referenciar aquilo que faz, que é a moeda, ok? Muito bem. Além disso, temos o sétimo princípio, que é o de que o governo podem, às vezes, melhorar o resultado dos mercados. Ah, mas espera lá.
não existe uma crescente vertente de que o governo deve cada vez menos interferir nos mercados? Sim, existe. Mas isso é para quando estamos operando com uma certa continuidade em processos tipificados do sistema. Este conceito cai por terra quando temos qualquer tipo de crise sistêmica. Afinal de contas, a crise sistêmica demanda o estabelecimento de novas regras e a ação direta de agentes de peso. O governo, como sendo a unidade controladora do próprio contrato social e, de certa forma, é a mediadora das relações que estabelecemos em qualquer tipo de mercado, não só por agir nesses mercados, por ter a legitimidade de ação no estabelecimento de regras para esse mercado, mas também por exercer o direito de fazer as regras serem cumpridas, né? Então, o governo ele é, sim, por excelência, uma entidade que destoa no cenário de qualquer tipo de sistema. Existem algumas falhas que o mercado vai acabar desenvolvendo. Isso em qualquer tipo de sistema, tá? Existem falhas também em economias planificadas. E aí vocês vão falar, mas a ideia da planificação é justamente evitar essas falhas. O que eu posso dizer para vocês é que as economias planificadas de grande porte que existiram sucumbiram. De certa forma, nós temos aí uma economia que deveria ser planificada, que não o é, que respeita as regras de mercado, que é a da China. Mas a linha de base que nós precisamos entender nesse princípio é que o governo, enquanto unidade norteadora das regras da sociedade, sim, é uma entidade que deve ser observada como absolutamente premente no controle ou no desenvolvimento de ações numa economia. O que nos resta aqui é tentar controlar o nível de ação de acordo com o nível de desempenho do mercado. Quando há falhas, o governo precisa interferir. Quando não há falhas e quando as coisas estão rodando com um certo nível de bom desempenho para todos os envolvidos, e é lógico, teremos aqueles que, evidentemente, por conta da competitividade, vão acabar saindo do mercado. A esses o governo não tem muito o que fazer. Mas se nós estamos falando de um regime de crise, o governo precisa sim entrar, ok? Então, existem falhas. Que tipo de falhas podem existir? Existem aquilo que nós chamamos de externalidades, são impactos das ações de alguém sobre o bem-estar das pessoas ao entorno. Ou seja, durante a minha atividade econômica, eu gero algum tipo de externalidade. Quem é que vai dar conta de consertar ou mesmo gerir ou lançar mão de medidas que me reduzam o impacto dessas externalidades? O governo. O governo precisa, além de controlar para tentar reduzir essas externalidades, ele precisa agir como entidade que, de certa forma, vai estabelecer algum nível de mitigação dos impactos. Além disso, existe o poder de mercado, que é a capacidade ampliada de apenas um agente econômico, e esse agente econômico sempre o governo vai fazer parte do rol desses agentes econômicos que possuem muito poder de mercado. O governo, tendo esse poder de mercado, ele pode, com as suas ações, tentar equilibrar situações de mercado. É por isso que, em algumas situações estratégicas, o governo lança a mão de abertura de empresas estatais. Existem correntes que acreditam que esse tipo de interferência do governo nas economias não é bom, né? Não é bom esse tipo de interferência. Essa interferência ela pode causar ali algum tipo de desequilíbrio de um determinado setor. Entretanto, é notório que existem campos da produção econômica que acabam sendo impulsionadores de outras áreas da economia, ou seja, todas as outras áreas da economia podem ser diretamente dependentes desses campos. E quando a iniciativa privada não dá conta de estimular esses campos, para que a economia como um todo volte a andar, o governo precisa sim estimulá-los. É o caso, por exemplo, de setores que demandam um altíssimo investimento de entrada, como, por exemplo, o setor energético, e muitas vezes a iniciativa privada não dá conta
de desenvolver esses setores por conta do nível de investimento para entrada nesses setores. Tá? Então, aí o governo, obviamente, vai tentar interagir, vai tentar intermediar esses investimentos, ou pelo menos investir direto, por conta da necessidade que as outras indústrias, que as outras áreas da economia têm da existência desse setor. E ainda o governo deve agir tentando dar justiça na distribuição. Por quê? Porque existe em uma economia de mercado, principalmente aquela economia onde há uma maior observância para a livre concorrência, onde há uma intensificação da crença na tal da mão invisível, a remuneração de uma pessoa é dada por sua capacidade de produzir coisas pelas quais os outros estejam dispostos a pagar. Logo, o governo pode agir gerando equidade para equacionar problemas sociais relevantes quando a sua liberdade de acesso aos meios de produção é cerceado por algum tipo de outro desequilíbrio relacionado a esse acesso. Certo? Dando continuidade, temos o 8º princípio, que diz que o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Dessa forma, este princípio diz que a produção vai definir a qualidade de vida. Vamos com calma com esse princípio. Por quê? Porque significa dizer que a produção absoluta pode significar o incremento da qualidade de vida. E aí a gente vai ver países que têm o maior PIB do mundo, onde a gente vê que o padrão de vida não necessariamente mudou, porque o PIB está alto. Ou pelo menos a maior parte da população não experimenta um padrão de vida que é aquele o melhor possível. Haja visto que o Brasil é hoje a 8ª economia do mundo, já foi a 6ª, ok? Hoje antes do coronavírus, tá? Tudo que eu falo hoje, eu estou falando antes dessa pandemia, porque a gente não sabe como vai estar o cenário mundial depois dela. Mas 8ª economia do mundo, e quando a gente olha para o padrão de vida das pessoas, está limitado. Sabe por quê? Porque no papel nós temos uma determinada situação per capita, tá? Mas quando a gente vai ver internamente a distribuição da riqueza que foi gerada, a coisa é muito desigual. Desigual demais, demais, tá? O que significa dizer que, mesmo com uma renda absoluta alta e uma renda per capita ainda que alta, apesar da brasileira ser bastante baixa, se a gente for comparar com os padrões internacionais, o que a gente precisa estudar mesmo é como a renda é distribuída internamente no país. Mas, para efeitos analíticos mais superficiais, sim, o padrão de vida depende de sua capacidade de produzir bens. Obviamente, aqueles países que produzem bens de uma maneira mais eficiente gera um melhor padrão de vida para o seu país. Ok? Beleza? Muito bem. 9º princípio, os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Falei disso na última aula. O que significa dizer? Significa dizer que eu tenho uma referência de valor da economia que vai ter maior disponibilidade. Ou seja, como eu falei para vocês, a moeda tem a função de precificar as coisas, mas as coisas também precificam a moeda. Se eu tenho muita oferta de moeda, ok? Significa que eu tenho menos coisas em referência àquelas moedas. Lembra do exemplo dos peixinhos e das moedas que eu dei algumas aulas atrás? Eu acho que foi a última aula que a gente se viu. Então, numa sociedade bastante rudimentar, quando você amplia a base monetária, eu só tenho peixe e moeda, né? Quando você amplia o volume de moedas, os peixes passam a significar mais moedas. Cada unidade de peixe tem como referência mais moedas no outro lado do mercado, ok? Então, a ideia é essa. Lógico que passa pelo contexto de uma economia complexa, onde se envolvem oferta e demanda, entre outras coisas. Mas se você tem mais moeda na mão das pessoas, elas têm um maior poder de demanda, e esse poder de demanda vai elevar
o preço das coisas caso a oferta não se desloque. Se a oferta se deslocar, porque há maneiras de se fazer isso, tá? Inclusive tem um vídeo meu lá no canal dizendo sobre isso, sobre se a oferta impacta, aliás, a expansão da base monetária ou a emissão de mais moeda impacta ou não na inflação. E é um grande depende. Depende do quê? Depende de como essa moeda vai chegar na mão das pessoas, se é que ela vai chegar. Chamamos esse tipo de fenômeno de aumento de preço por inflação por expansão de base monetária, onde mais dinheiro disponível origina maior demanda e se a oferta não acompanhar, os preços também tendem a subir. Mas a oferta pode acompanhar. E se a oferta acompanhar, aí os preços não sobem. Ou mesmo se a oferta for superior, os preços podem até mesmo cair, tá? E também nada diz que as pessoas vão pegar essa grana e vão sair gastando. Elas podem simplesmente entesourar. Eu tenho um aumento de poupança e, por acaso, eu tenho maior disponibilidade para investimento, ou seja, recursos no mercado financeiro para que as pessoas vão lá, tirem esses recursos e se tornem investidores, investimento produtivo, e aí também eu tenho uma possibilidade de deflação ou estagnação dos preços. Então, assim, esse princípio nono, ele tem um grande depende em cima dele, tá? Depende do quê? Sempre que você tiver demanda, depende da oferta, ok? Muito bem. Pensar em economia é pensar de uma maneira um pouco mais ampla, tá, gente? A gente precisa entender diversos fatores. 10º princípio diz, segundo Mankiw, que a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. O que seria um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego? É polêmico, significa que quando se reduz a quantidade de moeda disponível, os preços só caem no longo prazo. Reduzir a moeda disponível por conta de inflação, no longo prazo isso vai dar um impacto no preço das coisas. No curto prazo, a disponibilidade monetária diminui, há menos dinheiro para se gastar e, por isso, vende-se menos. Vendendo-se menos, a tendência é de aumento do desemprego, porque as pessoas vão fazer um ajuste demitindo e, no longo prazo, isso pode se ajustar e você pode recuperar por conta de que, voltando os preços aos patamares normais, as pessoas voltam a consumir. Entenderam mais ou menos como funciona esse 10º princípio? Por que é polêmico? Porque dependendo de como você fizer a coisa, você vai gerar uma crise cíclica ou uma crise contínua, né, onde esses empregos não vão ser repostos e você vai estabilizar a sociedade num nível de desemprego elevado. Se é que podemos dizer que isso é estabilizar. Afinal de contas, estamos gerando tensão social que, a reboque dessa tensão social, vem mais instabilidade ainda. Temos outros conceitos que são bastante recorrentes em economia, não só em economia como em administração, que são os conceitos de eficiência, que é a propriedade que uma sociedade tem de receber o máximo possível pelo uso de seus recursos escassos. Ou seja, eu vou produzir de uma maneira a consumir minimamente os recursos e alcançar o máximo de bens possível nessa produção, o máximo de valor desses bens possível. Ou seja, eu tenho recursos escassos, vou empenhá-los de maneira inteligente para produzir o máximo possível. Eficiência de uma economia conta muito quando a gente fala de desenvolvimento dessa economia. Caso vocês não saibam disso, a eficiência da economia brasileira não é das melhores. E é exatamente por isso que, apesar de no Brasil termos um grande empenho de recursos produtivos, o nosso resultado nem sempre é tão bom quando comparamos com outras economias do mundo, tá? Além disso, existe o conceito de equidade. O que é equidade? Por que se fala tanto em equidade? Equidade é a justa distribuição da prosperidade econômica entre os membros da sociedade. E quando a gente fala justa, a gente quer dizer o seguinte: olha, pelo princípio da equidade, nós vamos distribuir tudo aquilo que foi gerado de renda nessa nossa sociedade de maneira a equalizar a recepção de acordo com o quanto cada um contribuiu para gerar essa renda. Tá? Então, a equidade, ela tenta nivelar pelo desempenho. Tá? Só que nós sabemos que alguns nem entram no jogo. Nem entram no jogo
e é exatamente por isso que nós temos que tentar equacionar as questões de acesso de uma maneira um pouco mais efetiva para que todos possam entrar no jogo e aí sim disputar de uma mesma base para que nós possamos falar na distribuição equânime ou trazer equidade para esse processo. São de consultar o material da aula, quem não, avisem os alunos que não vieram na aula que o material vai estar lá no meu canal, e passando pelo canal já se inscrevam lá, já dão uma assistida nos vídeos, tem até um vídeo de uma aula nossa que foi editada, que está lá, e além disso, se liguem que na quarta-feira nós vamos ter essa live às 6 da tarde, eu ainda não sei muito bem onde vai ser transmitida, mas nós vamos tentar, tá bom? Eduarda, não esqueça do seu TCC não, inclusive já falei com 2 pessoas, depois eu preciso te passar, tá bom? Um abração para vocês, tudo de bom, bom fim de semana, até mais.